Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Podem sentar. Queridos, nessa pandemia, né, eu aprendi a mexer mais no notebook, e aí eu já coloco a mensagem aqui. Por isso que eu não fico lendo aqui. Mas em casa, é nessa aqui que eu estudo, que eu preparo para colocar aqui, tá bom? São várias, né, que a gente pega e vai lendo ali uma, outra. Geralmente, no mínimo umas 2 estão comigo lá. Bem, neste mês, nós vamos estar estudando sobre jejum e fé. E hoje pela manhã, o pastor Kennedy iniciou falando sobre jejum. E se você não estava aqui, se você não pôde participar, eu te recomendo entrar no YouTube e ver, né, participar dessa ministração e de todas as ministrações que serão dadas neste mês nos cultos de domingo, ok? Então eu quero começar compartilhando com vocês como que se fala jejum na língua hebraica, porque é de lá que vem todo o contexto, tudo que nós temos aprendido sobre o Senhor é através do povo hebreu, do povo judeu, amém? Então, na língua hebraica, a palavra jejum é pronunciada som. Repitam comigo, som, som. Vocês já aprenderam uma palavra, hein? Chega lá em Israel, vocês já podem falar som. Eles vão entender que você está de jejum. E no plural de jejum, é jejuns, né? Então, nós falamos somot. Somot. Jejuns, somot. Esta palavra, ela vem de uma raiz primitiva, que se pronuncia sum. Vamos pronunciar? Sum. E o que significa essa palavra sum? Cobrir a boca. Literalmente, fechar a boca. Então, queridos, o significado do jejum nada mais é do que fechar a boca para alimentos. Agora, para que serve o jejum? Ele serve, queridos, para dominar a nossa carne. Quando nós falamos carne, quando na Bíblia fala carne, nós estamos falando da nossa alma, dos desejos da nossa alma. Então, quando nós estamos em jejum, é para livrar-nos das coisas deste mundo, dos desejos carnais. E para quê? Para elevar o nosso espírito, para que possamos ficar mais sensíveis à voz de Deus, mais próximos do Senhor. Amém? Agora, você está precisando de um milagre? Quem está precisando de um milagre aqui? Jejue. Você está se sentindo seco, distante do Senhor? Jejue. Você tem fome, sede do Senhor, quer ter Ele mais junto de você, quer ouvir a voz dEle, quer ouvir Ele te orientando em tudo? Jejue. Nós precisamos jejuar. E é por esses motivos, queridos, que o pastor Márcio, todos os anos, ele convoca todas as lagoinhas, neste período, até o dia 31 de dezembro, para um jejum coletivo, para nos consagrarmos e nos prepararmos para o novo ano que vai chegar. Amém? E nós vamos juntos aprender qual é o verdadeiro jejum que agrada ao Senhor. E para isso, nada melhor do que a palavra do próprio Deus. Então eu quero que vocês venham comigo
para o livro de Isaías 58. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 58. Foi muito interessante que pela manhã eu estava em casa vendo a ministração do pastor Kennedy, e ele ministrou uma passagem que Deus tinha colocado no meu coração, que era sobre Mateus. Mas Deus não permitiu que usasse essa passagem, mas que eu estudasse e preparasse Isaías 58. E não é que ele também citou Isaías 58, só que ele só citou. Por isso Deus não permitiu que eu falasse de Mateus, mas que viesse sobre Isaías 58. Todos já conseguiram abrir? Amém? Glória a Deus, aleluia. Está todo mundo animado para poder entender sobre o jejum e qual é o jejum que agrada o Senhor? Amém? Glória a Deus. Você de casa, se prepare, porque Deus tem o melhor para você nesta noite, em nome de Jesus. Então, 58, do 1 ao 12, nós vamos ler. Ok, assim, melhor. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuam assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça e desfaçam as ataduras da servidão? Deixem livres oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados? Vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Aleluia. E a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Fechem seus olhos. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Abre o nosso entendimento para compreendermos os teus ensinos. Espírito Santo, a palavra nos diz que é o Senhor quem nos ensina. Nós estamos aqui, ansiosos,
para que o Senhor nos ensine nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, é bem fácil perdermos a espiritualidade no envolvimento das atividades religiosas. Isso é muito fácil. E nós precisamos, cada um de nós, ficarmos atentos. E isso eu digo para todos nós, inclusive eu. O desejo suave de uma vida com Deus pode se perder através da frieza de uma agenda totalmente religiosa, de tantos afazeres. Juntos com o profeta Isaías, nós veremos o que não devemos fazer e o que devemos fazer para agradar o Senhor através das nossas orações, dos nossos jejuns. Amém? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui é importar e confrontar. No versículo 1, nós vimos o Senhor dizendo a Isaías: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Como o Senhor chamou Isaías, Ele nos chama. Ele chama cada um de nós para nos importarmos uns com os outros, o suficiente para confrontá-los. Nós precisamos nos importar com o nosso irmão que está do nosso lado, com o nosso irmão de ministério, para podermos confrontá-lo. Nós não podemos nos acovardar, mas o Senhor nos chama para realmente, se nós o amamos, nós temos que confrontá-lo. Devemos abrir primeiramente os nossos olhos. Como nós estamos diante de Deus? Como estamos jejuando diante de Deus? Em primeiro lugar, para depois então, de averiguarmos a nossa situação, olhar e ajudar e confrontar a atitude dos nossos irmãos. Amém? O segundo ponto que eu quero colocar para vocês aqui é hipocrisia. E nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. E, queridos, prestem bem atenção. Isso, Isaías, foi escrito há mais de 500, 600 anos antes de Cristo. E será que é para os nossos dias de hoje ainda? Será que nós passamos por essa situação que Deus chamou a Isaías a confrontar os seus daquela época? Será que o Senhor está nos confrontando nesta noite, a vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo através do YouTube, e a nós que estamos aqui, a igreja do Senhor espalhada por todos os lugares? Olha o que diz no versículo 2 ao 5. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Que estado? Num estado de pecado. Num estado onde o coração é um coração duro, não é um coração quebrantado. Ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu não notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuam assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no céu. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? É isso?
Queridos, eles aqui demonstram uma espiritualidade interior, um formalismo religioso com os rituais intactos, mas eles não viviam de acordo. Jejuavam, afligiam suas almas, inclinavam suas cabeças como junco e se deitavam em cima de panos de saco. Em outras versões, fala que eles vestiam o pano de saco e colocavam cinzas sobre as suas cabeças. Mas, ao mesmo tempo, levavam uma vida centrada neles mesmos, ao invés de buscar a face de Deus. Será que nós somos assim? Será que nós viemos à igreja, cantamos, louvamos, mas quando nós saímos daquela porta para fora, o nosso olhar só está para nós, para as nossas necessidades, para o meu eu, olhando, como se dizem, apenas para o meu umbigo? Será que é assim hoje? Eles jejuavam, mas viviam brigando, ferindo uns aos outros, oprimindo seus semelhantes, enfim, afligindo o corpo, mas totalmente endurecido e endurecendo o coração deles. Será, querido, que você tem tido atitude semelhante a deles? Jejuado, orado, mas tratado mal o seu irmão em Cristo, sendo grosseiro com ele, não tendo paciência, humilhando, desprezando. Será que você tem feito isso na sua casa? Você ora, você vem ao culto, você lê a Bíblia, mas será que a sua atitude com os seus pais, como tem sido a atitude com os seus pais? Com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos? Como tem sido? Com os funcionários da sua empresa? Como tem sido? Será que você trata bem os seus funcionários? Será que você trata bem os colegas de trabalho? Você se preocupa com eles? Será? A palavra nos ensina a ser verdadeiros. Nós temos que ter congruência com as nossas práticas religiosas e nossas atitudes no dia a dia. Esse é o verdadeiro jejum. O jejum que se importa, que Deus se importa. Já no versículos 6 e 7, nós vamos ver um terceiro ponto, que é agradar ao Senhor. Ele diz: será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres, desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? A destruição da justiça, da injustiça, da servidão e da opressão se aplica, queridos, a qualquer contexto de relacionamento, qualquer um. Seja na sua empresa, seja na sua casa e até aqui na igreja. A servidão, querido, ele existe em qualquer lugar, ou em qualquer situação em que alguém aproveita da sua autoridade para oprimir e tirar proveito dos outros, ao invés de beneficiá-los ou de servi-los. Eu quero compartilhar com vocês um exemplo da minha secretária do lar. Alguns de vocês já a conhecem, porque ela já foi em retiro, já foi em acampamento. Ela e outras que já trabalharam lá em casa me contaram tantas coisas que eu fico assim com o coração apertado e fico pensando, não é possível. Não tem condições de alguém agir assim. Não tem condições de alguém fazer dessa forma.
Ela me contou que ela já trabalhou em casa de família durante muitos anos. E como ela foi maltratada, como ela foi humilhada. Não somente ela, mas tantas outras. Vocês mesmos devem conhecer, se é que algum de vocês já não passou por isso. Mas algo que me contaram e que eu fiquei chocada. Ela me contou que numa das casas que ela trabalhava, e ela precisava, porque ela tinha 2 filhos, e eu tinha separado do marido, os filhos pequenos, então ela tinha que passar por tudo isso, ela não tinha como abrir mão. Ela comia resto de comida. Uma família abastarda. Mas que o que eles comiam, ela não podia comer. E era apenas uma refeição. Uma outra me compartilhou que numa casa também abastarda, havia cadeado, correntes na geladeira e na despensa. Só que para essa, nem comida eles davam. Queridos, existem muitas pessoas mesquinhas. Existem muitas pessoas ruins. E nós, como cristãos, nós precisamos lutar por justiças. Nós precisamos lutar por dias melhores. Nós precisamos orar por essas pessoas. Mas nós precisamos transformar onde nós estamos. Nós precisamos ser diferente. De que forma você tem ajudado os famintos? De que forma você tem abrigado aos necessitados, aos pobres? De que forma você tem vestido os nus? De que forma você não tem virado as costas para as pessoas ao seu redor? E como família, de que forma sua casa é um refúgio para pessoas necessitadas? E como parte do corpo de Cristo, você tem se integrado, buscado saber como pode servir? Você tem interagido e procurado por pessoas necessitadas? Tem as acolhido para que se sintam aceitas e integradas no corpo de Cristo? As células, queridos, o nosso GCs, ele tem um ditado muito lindo, um dito, não um ditado, um dito. Cada membro, um ministro. Cada casa, uma igreja. O conceito é o de que cada casa deve ser um local central para grupos familiares, hospitalidade para com as pessoas necessitadas, discipulado, mentoria, aconselhamento, um lugar onde uma pessoa que ainda não conhece a Cristo verdadeiramente tem a liberdade para o conhecer através das nossas vidas. Essa secretária que eu falei para vocês, ela veio um dia aqui no culto. Ela estava desorientada, perdida, desapontada e veio para o culto. E ela ficou sabendo aqui que havia uma célula num endereço que era próximo da casa onde ela estava morando. Queridos, e ela foi a essa célula. E quando ela chegou lá, a célula era na nossa casa, na minha casa, na casa da nossa família. E, queridos, nós a acolhemos, ela contou a sua história. Antes, aliás, ela começou a falar que foi aqui que ela veio, ela não tinha contado a história no primeiro dia. Começou a participar conosco da célula, estudar a Bíblia, ler e tal. E aí, queridos, nós fomos conhecer a história, saber que ela precisava de um emprego. E foi aí que ela veio trabalhar conosco. A célula é um caminho para evangelizarmos, para cuidarmos de pessoas, para podermos dispensar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que é a hospitalidade, o cuidado. Com a pandemia, nós nos afastamos, muitas células se fecharam, nós ficamos com células online, mas a maioria das nossas células se fecharam. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos reabrindo as células. Nós já temos várias células funcionando. E nós temos visto o mover de Deus na vida dessas pessoas. Então, querido, eu quero te convidar. Eu quero te convidar a orar, a pedir a Deus
para que você possa abrir sua casa, para que você seja um anfitrião, para que você seja um líder. Se você já é batizado, se você já tem um tempo, nós vamos te treinar, você vai procurar a Thelma, e é simplesmente você compartilhar aquilo que tem Deus feito na sua vida. Às vezes você chama a sua família e ela não vem, mas na sua casa ela vai. Se você convidá-la, vem, nós vamos ter uma reunião onde nós vamos orar juntos. Todos estão precisando de oração. E se você é uma pessoa, se você é um cristão, você sabe orar. E você vai convidar a sua família para orar. E você vai estar orando com ele. E você vai ler a palavra para ele. E ele vai conhecer esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Amém? E eu tenho certeza que a sua célula lá vai crescer. E vai se multiplicar rapidinho. Porque Jesus está nesse negócio. Eu tenho certeza disso por todos os testemunhos que nós temos visto. Por todos os testemunhos. E queridos, como eu sempre digo, eu jamais peço para vocês aquilo que eu não faço. Então, nós somos líderes de célula, eu e o pastor Kennedy, desde o início, quando começou a Lagoinha. Desde quando começou a falar em célula, em GCs, a Lagoinha foi uma das primeiras e nós fomos os primeiros líderes. Então, tem anos que nós temos visto o fruto da célula. Célula, GC, é bênção de Deus. A sua casa será extremamente abençoada. E se você não pode abrir a sua casa, participe de uma célula. Verifique aonde tem célula. Se não tem célula no seu bairro, comece a orar por ela, para que abra uma célula lá, em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos para o item 4. Resultado de um jejum congruente com as atitudes. Versículo 8 ao 12. Olha que lindo. Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês. A glória do Senhor será a sua retaguarda. A glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se você e eu, querido, formos sinceros ao jejuarmos, então antes de jejuarmos, vamos fazer uma autoavaliação. Porque a palavra de Deus nos diz que se formos sinceros ao jejuarmos, primeiramente conosco e depois com Deus, Ele nos afirma que a sua luz romperá, sua cura brotará, a justiça irá diante de você, a glória do Senhor será a sua retaguarda, Ele te ajudará nas suas necessidades, Ele te guiará continuamente, Ele te alimentará, fortalecerá os seus ossos. Aleluia! Aleluia, querido. Será que nós podemos aplaudir o nosso papai por ele ser tão misericordioso e bondoso para conosco? Aleluia! Aleluia! Queridos, esse é o nosso papai. Esse é o nosso Deus. Queridos, nós estamos aqui em Pará de Minas há 21 anos. E a igreja, como igreja, há 15 anos como igreja, porque nós começamos como célula.
Mas hoje eu vejo uma igreja madura. Eu vejo uma liderança mais madura. E hoje eu entendo qual foi o propósito de Deus ter me chamado. Quando eu me converti, no meu coração batia o livro de Atos. Eu queria viver como Atos. Eu queria viver como aquele povo do livro de Atos. E eu tentei. Mas eu não tinha maturidade. E as pessoas que estavam comigo, à nossa volta, não tinham o mesmo preparo. E nós começamos com uma construção. E nós fizemos a construção e ali eu pensei, eu vou doar todo o meu trabalho, todo o meu esforço, eu não vou cobrar nada. E cada um vai fazer a sua parte, porque nós vamos viver o livro de Atos. Todos nós éramos cristãos. Mas não foi assim que aconteceu. E eles não tinham culpa. E nem eu era imatura. Mas, queridos, eu vejo que hoje, o viver o livro de Atos é sairmos dessas 4 paredes. É nos importarmos com o que acontece lá fora. Com o que acontece com os nossos vizinhos. Com o que acontece com os menos carentes. É a gente poder arregaçar a manga e fazer algo diferente. E eu acredito que nós seremos uma igreja conhecida pelo amor, mas também por sermos relevantes nas áreas sociais em Pará de Minas. Nós seremos conhecidos porque nós não vamos ficar acomodados nas cadeiras. Nós vamos fazer diferença. Nós vamos nos levantar e nós vamos agir. Nós vamos ganhar vidas para Jesus, mas nós vamos mudar a vida dessas pessoas. Nós vamos fazer com que essas pessoas consigam trabalho, consigam alimento, consigam dignidade. Porque é assim que Deus faz nas nossas vidas, não é verdade? Nós somos a ponte. Você, querido, é a ponte. Deus está nos chamando para isso. Quando você começar a jejuar, quando você começar a clamar ao Senhor, comece a clamar por essa cidade. Comece a clamar pelo povo que está aí perdido. Tantos estão clamando por oração. Estão desnorteados sem saber o que fazer. Casamentos sendo desfeitos, sendo destruídos. Trabalho, as pessoas trabalhando, mas sem noção de como crescer, do que fazer. Você é o instrumento de Deus para essa pessoa. Você é instrumento de Deus no seu trabalho. Você é instrumento de Deus no seu bairro. Você é instrumento de Deus na sua escola. Você é instrumento de Deus, amém? É isso que o Senhor espera de nós. Nós vamos jejuar, mas nós vamos agir. Nós não vamos ficar jejuando de braço cruzado. Nós vamos entrar em ação. É para isso que o Senhor nos chama. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Nós precisamos ter amor no coração. O amor que o Senhor tem. Muitos dizem para mim que eu amo demais, porque eu confio demais, porque eu acredito nas pessoas, e é verdade. Eu acredito mesmo. Enquanto a pessoa, ela quer consertar, ela quer acertar, eu estou com ela. Até que me prove o contrário. Eu não desanimo e eu não desacredito, porque como Deus me transformou e eu sei quem eu era, o que Ele fez na minha vida e o que Ele tem feito na vida de muitas pessoas que eu conheço, Ele transforma qualquer um que quiser. Depende de você, não depende de mim. O que depender de mim nós vamos fazer, mas no mais é com você, porque na cruz Jesus já fez tudo. Tudo que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. No versículo 11b, está escrito. É maravilhoso o que ele diz aqui. Eu gostaria até que o pessoal desligasse essa luz aqui, porque eu quero passar umas fotos para vocês. O Senhor diz: vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. E eu quero que vocês vejam algumas fotos de jardins. Selecionei alguns, mas existem tantos outros que vocês podem olhar depois e se deleitar pelo YouTube.
Queridos, vocês conseguem imaginar jardins tão lindos como esses? Eu sou apaixonada com a natureza, com as flores, com as árvores, com os pássaros. E isso assim, eu vejo a grandeza de Deus através do jardim, através das árvores, da planta, da água, da natureza em si. As flores, a grama, Deus criou. Agora, a criatividade, Deus deu ao homem. E eles fizeram isso. Eles fizeram tudo isso. Você já viu um jardim regado? Vocês já viram o trabalho que é para cuidar de um jardim? Quem tem jardim em casa? Quem tem vaso de planta em casa? Vocês devem saber o trabalho que é, não é? Com um vaso de planta já dá um trabalho. Imagina esses jardins. Imagina o jardim da sua casa. Então, queridos, nós precisamos de adubar, de podar, nas épocas corretas, não é verdade? Combater as pragas, porque vira e mexe vem praga. As suas flores estão lindas e de repente tem praga. Está dando fruto, vem praga. Aí nós precisamos cuidar, regar. Esses jardins que nós vimos são verdadeiras obras de artes, criadas e cuidados por mãos humanas. Mas eu creio que o Senhor não te comparou com o mais lindo que você possa ter visto. Mas Ele te comparou com um jardim nunca visto por olhos humanos. Criado em plenitude, perfeição, com todo o esmero. Cuidado nos mínimos detalhes por Ele, querido. Ele te comparou a um jardim. Vocês conseguem entender isso? O cuidado que nós temos que ter, e Ele tem cuidado de nós, e é isso que Ele está falando, que se nós jejuarmos, Ele vai cuidar de nós, muito mais do que qualquer jardineiro, ou qualquer um de nós cuidamos dos jardins. E Ele ainda fala mais, Ele te comparou a um manancial. O que é um manancial? Cujas águas nunca se secam. Um manancial é uma fonte superabundante. Nas terras secas, queridos, da Judéia, era de muito valor a água. E por isso, quando Deus está falando isso, Ele entende que aquele povo vai entender a grandiosidade, como a água é preciosa para eles, e eles vão entender o que Ele está querendo dizer. A água, ela provém, né, do figurativo, ela significa para o povo de Israel, e também para nós, quando lemos na Bíblia, ela significa esperança. Ela significa bênção. Ela significa consolação. Querido, será que você entende isso? Que Deus te comparou a um manancial, cujas águas nunca secam. Ou seja, querido, a bênção do Senhor estará sobre você até você estar com Ele nos céus. Foi isso que o Senhor falou. Será que você está entendendo isso? Vamos ficar de pé. Eu quero pedir o pastor Kennedy e os diáconos para vir para cá. O pastor Kennedy já para entregar para eles. Mas, queridos, eu acho que vocês não entenderam. O Senhor nos fala que se nós fizermos o jejum, conforme Ele nos explicou, e eu quero dizer para vocês, releia esses textos. Releia Isaías 58. Medite. Porque o Senhor está dizendo aqui, que se nós cumprirmos, a bênção de Deus estará sobre a nossa vida. Constantemente. Constantemente. Como um manancial que nunca se acaba. A bênção de Deus não se acabará sobre a sua vida. Amém? Amém, queridos?
Queridos, vocês querem mais motivos para serem sinceros e jejuar? Alguém aqui quer mais motivo para ser sincero e jejuar? Se você não jejuava, a partir de hoje você vai jejuar, amém? Isso tem que ser uma prática constante na vida cristã. Você está pronto para iniciar um jejum e ficar até o dia 31 de dezembro? E antes que alguém me pergunte, eu quero orientar vocês. Façam um jejum de guloseimas, por exemplo. Aquilo que você gosta, as guloseimas que você gosta. Se você gosta muito de refrigerante, pare de tomar refrigerante. Se você gosta de cafezinho, pare de tomar um cafezinho. Eu não sei. Se você não tem problema de saúde, deixe uma refeição. Café da manhã. Às vezes o seu café da manhã é aquele café bem gostoso, cheio de coisas. Abre mão dele. Às vezes é o almoço que você mais gosta. Abre mão. Ou às vezes é o seu lanche da tarde que você ama tanto. Abre mão dele. Ou então é o jantar. Lembre disso, queridos. Nós todos vamos estar em jejum. Então comece a orar e buscar do Senhor. Qual vai ser o jejum que você vai oferecer para você? Porque o jejum, quando você estiver não se alimentando, você vai tirar naquele momento que, por exemplo, você estivesse almoçando, você vai orar, você vai clamar.